obrigado aí, desculpa, pessoal do louvor, Pedro, desculpa, muito obrigado. Bom, a palavra de hoje está em Gênesis, né? Vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Vocês acompanham aí. Diz assim, amém? Naquela noite, Jacó levantou-se e tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez-se passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que o deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já dispõe. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: Jacó. Respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi a face de Deus, e todavia minha vida foi poupada. Amém? Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado a Deus por compartilhar conosco, Senhor, todos esses conhecimentos, todas essas coisas, para que possamos aprender e compreender, Senhor. Espírito Santo do Senhor, que o Senhor faça a mesma obra nos ouvidos dos nossos amados aqui nessa noite, Senhor. Que cada um receba a palavra, Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor determinou aqui nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, amados. Essa passagem, irmãos, é uma passagem assim, bem conhecida, né, sobre essa questão aí de Jacó, tem até a musiquinha, né? Jacó lutou com o anjo, dominou o anjo, né? Não deixou subir, essas coisas todas aí, né? E às vezes eu procurei estudar essa passagem, com toda humildade vou falar aqui, irmãos, tá? Eu estudei isso aqui dentro da Torá, tá? Para que eu possa entender algumas palavras aqui que às vezes fica meio um pouco perdida, né? Quando fala aqui que ele mandou passar pelo vale de Jaboque, né? Essa palavra Yabuk, que é em hebraico, ela significa esvaziar-se, tá? Depois ele fala que Deus acaba mudando o nome dele, né? De Jacó para Israel. A palavra Isra significa alguém que luta, um lutador, e ele é uma abreviação do nome de Deus. E depois no final aqui, ele fala assim que chamou aquele lugar de Peniel. A palavra Peniel, ela significa a face de Deus. Pen, que é a face, né? E ele, que é a abreviação do nome de Deus. Então, isso tem muito a ver com essa passagem que jogo nesse final, tá? Que, para a gente poder entender por que ele estava aqui, Jacó, né? Acho que é uma passagem bem conhecida, ele teve um atrito com o seu irmão lá, por causa da primogenitura. O seu irmão jurou ele de morte, ele fugiu para a casa do seu tio Labão, e ficou lá um determinado tempo. Tá? Lá ele casou-se com 2 mulheres, trabalhou com 14 anos por conta disso. Alguém trabalhou por 14 anos aqui, 7 pela sua esposa? Não, né? Então, essa é a esposa de valor, né? Casou-se lá, e lá o Senhor começou a trabalhar na vida dele. Lá o Senhor começou a fazer ele prosperar, mas um determinado tempo, que está em Gênesis 31:3, amém? O Senhor disse a ele assim, o Senhor disse a Jacó: volte para a terra dos seus pais e dos seus parentes, e essa passagem é muito importante, eu estarei com você, ou seja, eu estarei contigo, pode ir que eu estarei contigo.
Só que às vezes, a gente fala assim, estarei contigo, mas para ele não era muito simples voltar, porque o irmão dele tinha jurado ele de morte, e obviamente se ele voltasse lá, o irmão ia matar ele. Talvez ele poderia pensar assim, mas pô, se Deus está mandando eu vou voltar lá, mas ele sabe que quando eu chegar lá, o meu irmão... Mas o Senhor falou assim, pode ir, eu estarei contigo. Isso faz toda a diferença. Amém? Então, esse grande problema aí, irmão, era que ele tinha esse problema com Esaú, seu irmão, né? E né, nessa trajetória, a hora que chega ali no final dessa parte que a gente leu, um pouquinho antes, em 31, 18 a 20, Jacó, o que ele faz? Ele começa uma estratégia ali. Ele separa 3 tipos de presentes e manda um grupo ir na frente dele. Manda um grupo, o primeiro grupo levar um determinado presente e fala assim, a hora que você chegar lá, vocês falam, esse aqui é um presente do teu servo Jacó, para ele tentando acalmar o irmão. Aí mandou o primeiro, mandou o segundo e depois mandou o terceiro grupo, e sempre falando para eles, quando você chegar lá, vocês falam que esse aqui é um presente do teu servo Jacó, para o irmão ir acalmando, para ver se ele chegava lá e conseguia alguma coisa. Né? Mas eu entendo que se ele, veja bem, se o Senhor mandou ele sair lá da terra dele, ele falou assim, pode ir que eu sou contigo. Quando ele chegou lá, quando ele estava passando aqui pelo Vale de Jaboque, já estava chegando lá. E aqui que ele fez? Ele mandou o pessoal todo na frente e ele ficou para trás. O texto fala que ele ficou para trás. Né? Obviamente, irmão, que ele tremeu ali naquele momento. Porque se ele tivesse pegado aquela palavra aí, não, o Senhor é comigo, pode ficar todo mundo aí que eu vou na frente, porque o Senhor é comigo. Mas ele recuou. Ele mandou os presentes na frente, mandou até um pessoalzinho na frente, e ele ficou para trás. Né? Ele tremeu ali naquele momento. Ele não catou aquela palavra do Senhor, pode ir que eu sou contigo, e falou assim, não, pode deixar. Abriu a camisa e falou assim, deixa comigo que eu vou encarar Esaú agora. Não, ele mandou o pessoal recuou. Então, eu estou falando isso, irmão, porque eu quando estava estudando, que às vezes na Bíblia aqui, às vezes é umas abreviaturas assim, a história às vezes é contada e não tem tanto detalhe como a Talmud, como a Midrash, né? Que os rabinos, eles dão detalhes daquilo que aconteceu. O que são essas versões, né? São versões de que eram passadas de pai para filho. Então, às vezes, pessoas que viram lá, foi passando aquela história. Então, nessas histórias, na Midrash, na Talmud, até Nissi, que são contos rabínicos, tem esses detalhes dessas coisas. Então, a gente às vezes consegue pegar muita coisa boa ali. Então, entendi que ele recuou, ele ficou com medo, né? Ficou para trás ali, naquele momento, ele fraquejou. Uma coisa a gente tem que entender, irmãos. Deus nos conhece melhor do que a gente e Ele sabe das nossas capacitações. Quando a Bíblia fala assim, que Ele conhece até quantos fios tem de cabelo, né? Para mim seria fácil. Mas tem gente que tem bastante cabelo aí, né? É difícil de contar, né? Então, você vê, isso... Quando se fala isso, irmãos, é para você ver o detalhe do cuidado que Deus tem com você. Né? Então o Senhor conhece. E há lutas, irmãos, que o Senhor, Ele vai lutar com você. E há lutas que Ele vai lutar por você. Amém? A diferença dos dois irmãos, quando se fala de Jacó e Esaú, é que Jacó era aquele menino criado dentro de casa. No texto mesmo, se você quiser estudar a história de Jacó, ele começa no capítulo 27 de Gênesis. Ele era aquele menino de dentro de casa, que ajudava a mãe e tal. Agora o irmão dele não, o irmão dele era caçador, aquele que ia para o mato, né, caçava javali a bicuda. Estou exagerando, tá, gente? Não era assim não. Né? Era aquele cara para frente, valente. Né? E Jacó, então... acho que o medo maior é como é que eu vou encarar um cara desse, né? Por isso que tem lutas que o Senhor vai lutar
por você. E tem lutas que o Senhor vai lutar com você. Amém? Então a gente entende que Jacó não era nenhum guerreiro, ele não ia... Obviamente que a hora que ele chegou lá, eu acho que ele fraquejou, porque ele não tinha nem estratégia, o que eu vou fazer, não sei se eu vou com a espada, se eu vou sem espada, não sei se eu vou na frente, se eu vou a pé, se eu vou de cavalo, se eu vou de camelo, eu não sei, né? Ele ali ficou, aí mandou o pessoal na frente e ficou, e eu acredito que o anjo apareceu ali, na verdade, ali quando fala o anjo do Senhor, a gente chama isso de uma teofania, tá? Que é uma manifestação de Deus. E acredito que o próprio Deus chegou lá, né, e vê que ele ficou para trás, acho que o anjo chegou lá e fez assim para ele. Eu não te mandei ir, que eu seria contigo? Aí quando fala que ele lutou com o anjo, não é essa luta aí não. Tá? Não é essa luta não. Né? Essa luta aqui a gente entende que ele lutou em... Tipo, você grudar no pé, Senhor, 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 eu preciso dessa bênção, eu não sei o que eu fazer, eu estou perdido aqui, eu já até mandei um pessoal na frente, mandei uns presentes aí, eu não sei o que fazer, e aquela luta, aquela coisa, aquela agonia, aquela súplica, aquela oração, aquele desespero. Alguém já ficou assim? Pode erguer a mão, tá, gente? Não precisa ficar com vergonha, não. Tá? Todo mundo já passou uma luta ferrenha aqui com Deus, passou às vezes a madrugada brigando com Deus, precisando da bênção, e ele naquela luta, aquela agonia, e o anjo falou, me solta. Ele, não vou soltar, senão, enquanto você não me abençoar. É essa luta, tá? Não é luta que, né, porque não ia ter nem como, né, irmãos? Se ele não estava conseguindo enfrentar Esaú, como é que ele ia enfrentar um anjo? Amém? Então, irmãos, por isso que eu digo que o Senhor conhece a cada um e tem lutas, tem batalhas que o Senhor vai lutar de formas diferentes. Quer ver? Vem comigo que eu vou te explicar. 2 Samuel 23, 9. Amém? Veja bem, aqui é um caso de um dos valentes de Davi. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, e Aitá, como um dos 3 principais guerreiros, esteve com Davi quando eles desafiaram os filisteus em Pós-Damim, para a batalha que os israelitas recuaram. Próximo, por favor. Mas Eleazar manteve a sua posição e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas só para pegar os despojos, porque a luta já estava ganha. Essa passagem aí, eu estava estudando ela aqui na Talmud, e o Rabino fala que Eleazar, ele estava numa luta tão ferrenha, que ele diz que os soldados quando olhava ele, porque estava de longe, que correram, disse que ele se movia como vento. Diz que ele se movia como vento. A palavra vento, irmãos, é a mesma palavra espírito. Amém, irmãos? Amém? Então, quando eles viam de longe, dava até para imaginar aqueles joguinhos de videogame, os caras lutando, né, que é muito rápido. Diz que ele se movia como vento. Dava a impressão que era muito mais de 1, muito mais de 2, tamanho era o movimento que ele fazia. E quando os outros, ele já tinha vencido, que o pessoal chegou, foi chegando perto dele, e né, esses detalhes estão, talvez se você tiver a oportunidade de ler essa passagem na Talmud, eles vieram chegando perto dele, assim devagar, com cuidado, tamanho era a concentração que ele estava, e respirando fundo, tamanho era, e chegaram, Eleazar, até ele olhar, e aí o pessoal foram ajudando a tirar a espada da mão dele, puxando o dedo assim, ó, porque a espada estava grudada na mão. Dizia eles que a espada era como se fosse a extensão do braço dele. Então, parecia que era uma coisa só. Tamanho era a presença de Deus na batalha com aquele homem.
Tamanha era a presença do Senhor. Isso era uma coisa, e às vezes, irmão, as passagens bíblicas, elas estão aqui, não é para você ler histórias, vou ler a história de Eliezer, vou ler a história de Davi, não é, irmão. As passagens bíblicas, elas estão aqui porque são disciplinas, são formas de você poder entender as coisas, para você lutar suas batalhas, para você poder buscar a Deus, para você saber como passar umas coisas lá atrás, para que você traga para a sua vida. São disciplinas, não é história para você ficar lendo, irmãos, é coisas que você aprende. Amém? Não muito distante, em 2 Samuel 23:11, tá? Para não ficar só nesse aí, 2 Samuel, mais um valente de Davi, diz assim, que depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe grande vitória naquele dia. Essa batalha, irmão, ele lutou com uma vara de boi, tá? Que era parecia um cabo de uma enxada, essa vara de boi, tá? Parecia um cabo de uma enxada para você se identificar o que era isso. Da mesma forma, como os rabinos contam essa história, falando da mesma forma, tá? Que você não sabia se era ele, quem era, não dava para saber quem era ele, tamanho era o movimento que ele fazia. Era como o vento. Era como o vento ia derrubando tudo que vinha pela frente, era como o vento e vinha como fosse aquele vento impetuoso mesmo, aquele vento que ia derrubando tudo. Não dava para saber quem era e quantos eram. Amém, irmãos? Isso eram as pessoas, irmãos, que Deus lutava com ele. Com ele. A vitória, irmãos, ele faz parte do caminhar de nós com Deus. A vitória faz parte da sua vida, irmãos. A vitória faz parte do seu caminhar. O crente não pode ser derrotado, irmãos. Como é que você vai evangelizar alguém sendo derrotado? Deus jamais permitirá isso. Amém? Mas você pode dizer assim, mas eu não estou conseguindo vencer. Vou te contar uma outra história. Em Josué, capítulo 7, do versículo 1 a 26, é muito grande, eu não vou ler, mas eu vou contar. Talvez você já conheça a passagem. Josué, ele tinha já vencido Jericó, que foi uma batalha muito espiritual, foi Deus que venceu aquela batalha também. Logo em seguida, ele tinha uma luta com a cidade de Ai. Como era uma cidade muito pequena, tinha poucos guerreiros, ele só mandou alguns. Tá? E esses alguns que ele mandou, perderam a guerra e morreu um monte de gente. Quando voltaram lá, falaram para Josué assim, Josué, que chegaram, eles perderam a batalha, Josué rasgou suas vestes, se jogou no chão e falou, Senhor, o que aconteceu? Por que nós perdemos essa batalha? O Senhor falou, tem coisa errada aí no meio de vocês. Por isso que vocês perderam. Tem coisa errada aí. Tem coisa que não está certa aí. Se tivesse tudo certo, você não teria perdido essa batalha. Amém, meus irmãos? E outras vezes também. Às vezes as pessoas perdem batalhas, irmãos. Aplauda o Senhor um pouquinho. Às vezes as pessoas perdem batalhas, irmãos, porque não tem coragem. Não tem coragem, irmãos. Às vezes o Senhor põe um desafio e ele recua. Às vezes o Senhor põe uma coisa maior do que ele conhece, ele recua.
Às vezes o Senhor põe uma boa de uma oportunidade, Ele recua. E às vezes a luta está tão grande, em vez de Ele levantar cedo, regaçar as mangas e ir enfrentar o problema, irmão, Ele fica na cama dormindo, se lamentando, chorando. Vai vencer que jeito? Como que vai vencer, irmãos? Você só tem chance de vencer enquanto você está na luta. Se você correu da luta, você não tem chance mais de vencer. Só prevalece aquele que está na luta. Às vezes a pessoa quer uma coisa, às vezes quer um salário maior, quer uma coisa, quer um bem maior, irmão, mas não se esforça. Não vai fazer uma faculdade, não vai fazer uma pós-graduação, não vai fazer um curso, não vai... Ele vai ficar deitado e quer que Deus aumente o salário dele. Que jeito? Não vai acontecer isso, irmão. Deus é justo. Deus é justo, Deus é correto, é certo. Você que está colhendo 100, você quer colher 200, vai lá, mexe nessa terra aqui, planta mais do aqui, que você vai colher mais 200, mas não pensa que Deus vai catar desse aqui e vai, não, vou multiplicar esse aqui, esse pé aqui vai nascer ali. Não vai, você vai ter que plantar ali, irmão, você vai ter que arar a terra, você vai ter que molhar, você vai ter que plantar, você vai ter que adubar, entendeu? Deus não vai plantar para você, irmãos. Porque Ele falou isso para Adão. Adão, é o seguinte, a partir de agora, a terra não vai dar mais o fruto. Se você quiser comer, você vai ter que trabalhar. Foi isso que Ele falou para Adão lá. Se você quiser comer, Adão, a partir de agora, você vai ter que meter enxada na terra. E é assim, irmãos, até hoje. Talvez a gente converse com Adão na hora que chegar lá. Mas, por enquanto, vamos cavar a terra. Estamos aqui. E outra coisa, irmãos, você tem o direito como filho de Deus, de comer bem, morar bem, se vestir bem, entendeu? Você tem o direito, porque isso é promessa de Deus. E às vezes isso não está acontecendo, porque o bonito está dormindo até meio-dia, aí não tem condição. Amém, irmãos? Desculpa aí. É uma realidade, irmãos. É uma realidade, irmãos. E às vezes a gente limita Deus. Estou falando de mim mesmo. Eu lembro, aonde a Dani falando aqui, do negócio da casa, a gente chegou em casa, estava jantando e comentando. Eu trabalhava lá na Beloit, e aí eu estava na agência, aí passei para a empresa. Aí me pagaram dinheiro. E eu tinha um carro, era Santana Quantum, nem lembrar, Santana Quantum eu tinha. E aí eu consegui um terreno, era meio terreno, lá no Novo Ângulo, e aí conversei com o cara pegava meu carro e o dinheiro que eu tinha. E eu todo feliz da vida, cheguei e falei, vamos lá que a gente vai comprar um terreno. Eu imaginei assim, a hora que chegar lá ela vai dar saltos, eu pensei, a hora que chegar lá ela vai dar saltos e tal. A hora que ela chegou lá, irmão, ela olhou assim, eu não vou morar aqui não. Eu não vou morar aqui não, porque tinha um córrego que passava lá, não, esse córrego vai encher de água aqui, vai encher minha casa de água, eu não vou morar aqui. Irmãos, meus olhos ficaram vermelhos, a mão fechou, e eu fiquei rodeando assim, doido para enforcar. Eu falei assim, como você não vai morar aqui? A única coisa que a gente tem é o dinheiro que tem, o cara ainda pega o carro, a gente não tem mais dinheiro. Não vou morar aí. E virou as costas e foi embora, largou eu lá. Irmão, pensa numa ira. Pensa numa ira. Olha, eu quase saio de mim, que nem diz minha tia. Eu quase saio de mim. Irmãos, quem teve a oportunidade de ir na minha casa, onde eu moro, meu terreno tem... E esse terreno era 120 metros, que era metade de um terreno, né? Meu terreno tem 365 metros. Pega as duas ruas, graças a Deus.
Você entende, irmãos? Você entende? Às vezes a gente limita Deus. Na verdade, você é tão limitado que você fica limitando Deus também. Você acha que você não é capaz de chegar naquela diretoria, você acha que você não é capaz de fazer aquilo, você acha que se você não é capaz de chegar lá, e aí o que você faz? Você limita Deus. E aí chega a Marcela, vai falar assim para você: eu não vou morar aqui. Você vai ter que sair, E é assim, irmão. Você entende, irmãos? Se o Senhor falar, pode ir que eu sou contigo, irmãos, regaça as mangas e vai para cima, porque a bênção já é sua. Não esqueça de uma coisa, irmão, você é filho de Deus, você tem o direito, irmãos. Isso está na... Às vezes você lê assim muito superficialmente, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas muito superficialmente, você não tem aquela convicção, não, e não é isso. Sabe, irmão, eu estou falando aqui hoje, não é de coisas espirituais, não, eu estou falando de coisas materiais, irmãos. Você precisa de dinheiro. Você precisa de dinheiro para pagar sua luz, sua água, a escola dos seus filhos. Você precisa de dinheiro, irmãos. E Deus sabe disso. Estamos falando de coisas naturais do servo de Deus. Não estamos falando aqui sobre nada de prosperidade. Mas a prosperidade faz parte do Filho de Deus, irmãos. Como você vai pregar para alguém, irmãos, chegando lá com o chinelo quebrando a correia? Quem nunca teve um chinelo quebrando a correia aqui, levanta a mão. Aí você cata assim com o pé e coloca de volta aí. Vai correr, sai. Não é, irmão? Você é muito mais do que isso, irmãos. Brincadeiras à parte, mas você é um filho de Deus, irmãos. Você quer ver? Jeremias 29:11. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Está na palavra de Deus, irmãos. E isso é para você, e isso é para mim. E às vezes você acha que você não tem esse direito, porque da mesma forma, irmão, que aquele Megatron, né, a gente usa isso aí, os Megatrons das igrejas, né, tem caras grandes, eles têm os direitos, você também tem, porque você é filho da mesma forma. Você vai sentar na mesma mesa de qualquer pessoa que está na mídia aí, tal, pregadores, não sei o quê, você vai sentar na mesma mesa. Da mesma forma que ele vai falar para aquele filho, ele vai falar para aquele outro filho também. É o mesmo direito você tem. E às vezes você, por conta da sua limitação, você fica limitando as coisas de Deus na sua vida. Se Deus mandou, meu irmão, dá o passo que Ele põe no chão. Não recua não, irmãos. Vai para frente. Deus não se agrada daquele que retrocede. É a palavra que diz isso, não sou eu que estou falando. Deus não se agrada daquele que retrocede. Amém? Vou dizer quem é você. Salmo 113, de 5 a 9, diz assim: quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina no seu trono nas alturas e se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre, fazendo sentar-se com príncipes e com os príncipes do seu povo. Ou seja, se Deus é rei, você é príncipe, você é princesa, irmão. Você não tem que ficar andando se rastejando aí não. Recebe essa palavra aí, irmãos.
Você não tem, meus. Eu me recuso a você dizer que você tem. Eu me recuso a ouvir isso. A palavra do Senhor, Ele disse que não passaria. Nenhuma dessas palavras vão se passar, antes dela cumprir aquilo que ela tem que cumprir. E essa palavra tem que se cumprir na sua vida, irmãos. Só veja se não tem uma coisa aí para trás. Amém? Dá uma vasculhada lá no armário, vê se não tem nenhuma sujeira escondida lá. Amém? Porque é a palavra do Senhor, irmãos. Amém? É a palavra do Senhor, irmãos. Quando Deus fala para Jacó, para ele sair do meio da terra, lá onde ele estava, na casa do seu tio, tá? Porque não tinha como o Senhor fazer ele prosperar dentro da casa do tio, meu. Morando lá no fundo da casa do tio dele, como que Deus ia fazer ele prosperar? Não tinha como. Como que Deus ia dar um carro para ele? Ele não tinha nem uma garagem. Mas também não tinha carro na época. Né? Como que Deus ia dar um monte de gados, camelos, tal, para ele? Ele não tinha onde pôr, ele não tinha terra. Por isso que o Senhor falou assim, sai daqui e volta para a tua terra. Porque ele é o pai das 12 tribos de Israel. Não podia ficar lá, daquele jeito. Amém, irmãos? Não podia ficar daquele jeito. Você não pode ficar desse jeito, irmão. Por isso que o Senhor mandou ele sair. Saia, que eu sou contigo. Lá na frente, o que aconteceu? Quando a gente leu, ele recuou. O Senhor chegou, eu imagino que o Senhor fez assim, Jacó, o que você está fazendo aqui, que você não foi lá na frente? Aí ele já pulou no pé já grudou ali, Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, voltando lá no começo, daquilo que eu comecei a falar, eu falei de 3 palavras aqui em hebraico, que era a primeira que eles passaram no vale de Jaboque, a segunda, que foi quando o Senhor mudou o nome dele para Israel, e a terceira, Peniel. Naquele momento, irmãos, quando essas 3 palavras, era como se ele se esvaziasse, clamasse a Deus, que essa era a luta, clamasse a Deus mesmo com toda a sua intensidade, e Deus mostrou a sua face para aquele homem naquele dia. Às vezes, irmãos, é isso às vezes que está faltando, irmãos. Às vezes, e tem coisas às vezes, irmão, que você traz lá de trás. Você já trouxe, meu pai era assim, meu avô era assim, tal. Não, irmão, você não é assim. Você agora é filho de Deus, você é uma pessoa diferente. O filho de Deus, irmãos, ele é para frente. Tamanho tem a sabedoria, irmãos, dentro da cabeça de um filho de Deus, sabe por quê? Porque as Escrituras fazem isso, irmãos. As Escrituras deixam o crente inteligente, irmãos. Pode reparar, a pessoa chegou aqui, passa um determinado tempo, ele é muito mais inteligente, intelectualmente mais inteligente, porque as Escrituras fazem isso com ele. É uma transformação, irmão. E a transformação, às vezes a gente fala aqui de muitas coisas espirituais, mas as coisas materiais fazem parte da palavra do Senhor. Amém? Fazem parte. Não abra mão disso, irmão. Não acha que não é para você, não. Se tiver lá, se você se achar, não, eu estou capacitado para disputar aquela vaga lá, irmão, vai lá. Vai lá, irmãos. Se prepara, vai lá. Ah, mas eu tenho que fazer. Vai lá e faz, e vai lá. Não é isso que você quer? Não é isso que você está precisando? Não é isso que vai te trazer tranquilidade? Arregaça as mangas e vai, irmão. Não recua. Não recua, porque o inimigo sabe que ele vai vir. Esse cara que eu acabei de falar aqui, que ele venceu, na verdade foi 800 filisteus, com uma vara de gado.
Irmão, os filisteus estavam vindo para roubar as lentilhas. Toda a colheita vinha e roubava as lentilhas, até um dia que Samar chegou e falou: agora chega. Agora chega. Eu vou defender o que é meu. Amém, irmãos? Passa a mão na vara se for preciso e vai defender o que é seu. Vai lutar pelo que é seu, irmãos. Amém? Acorda cedo. Acorda cedo, irmão. Apocalipse 21 fala, irmãos, olha, que os covardes não entrarão no reino do céu. Quer dizer, você não vai ter nem direito ao reino do céu, irmãos, se você não for, porque na verdade, veja bem, irmãos, o Senhor, quando Jesus morreu na cruz, e nós somos salvos por isso, o sangue do Senhor apagou os nossos pecados, Deus deu-nos o direito de serem filhos de Deus. Ele deu certas autoridades, quando ele diz assim, que que eu dou a vocês autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele não está falando dos bichinhos, não, mano. Está falando de aquelas coisas que se levantam contra você. Tá? Se levantam, eis que te dei poder. Poder é o que? Autoridade, irmãos. Tá? E depois ele vai falar lá que ele tirou a autoridade que o inimigo tinha e deu para a igreja, que é você. E às vezes você acha que você não tem essa autoridade. Como é que você vai subir, irmão, sem essa autoridade? Como é que você vai enfrentar o inimigo se você acha que você não tem autoridade? Amém? Pega a visão. Receba essa palavra, irmão. Você tem a autoridade do Senhor. Amém? Você acha que você tem essa autoridade? Eu queria chamar o pessoal aqui do louvor. Às vezes, irmãos, não é o Senhor que não te deu, foi você que não foi atrás. Tá? Não fosse, o Senhor, acho que Ele me esqueceu aqui, Ele não me viu, eu já estou... Irmãos, às vezes tem coisas, irmãos, que você vai ter que passar a mão na espada e ir para cima. E às vezes Ele está esperando isso. E enquanto você não fizer isso, Ele não vai te abençoar, porque Ele quer que você seja um outro tipo de pessoa, irmãos. Às vezes, nesses versículos que a gente leu, a gente vê que naquela luta que Jacó estava tendo ali com o anjo, aí você vê que o anjo pegou, tocou na sua coxa e deslocou aquele músculo, né? O Senhor transformou ele naquele momento, sabe por quê? Porque ele lutou com o anjo, tá? Ele se esvaziou dele mesmo, ele lutou com o anjo, e o anjo o quê? O abençoou. E outra coisa, irmãos, ele saiu marcado, mancou pelo resto da vida. Sabe por quê? Porque aquela era a marca do que o Senhor mostrou a sua face para ele. Aquele era a marca. O Senhor, a hora que ele falou assim, Peniel, eu vi Deus face a face. Eu lutei a noite toda, mas eu vi Deus face a face. Amém, irmãos? Imagine, irmãos. Você quer ver Deus face a face, irmãos? Se coloca de pé, então.